Então vamos lá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Estamos juntos na live de aquecimento da Jornada Ciência de Dados. Esse evento muito louco, onde eu vou mostrar para você que sim, você é capaz de se tornar um cientista de dados, mesmo que você nunca tenha programado na vida, mesmo que você não seja da área de tecnologia, mesmo que você ache que não acredite. Cara, o que importa é você quer de verdade. Se você quer, só cola que eu vou transformar você nesse cara muito doido aí, que é o profissional mais valorizado e mais recompensado das empresas, porque é realmente o cara que está fazendo diferença nessa atual conjuntura digital que nós estamos vivendo e que foi aí, de certa forma, agraciada, se é que a gente pode assim dizer, pela pandemia, né? Essa pandemia que levou muitos dos nossos, inclusive, e que quase me levou, sabia, cientista de dados? Talvez você está chegando agora, mas é exatos 365 dias eu estava entrando numa UTI, cientista de dados. Olha só que louco, quase que eu não estou aqui para conversar com você. Eu peguei esse tal desse Covid há um ano atrás, não tinha nada de vacina, não tinha nada. E aí eu falei, caraca, véio, não é possível. Eu estava abrindo uma turma do meu programa na época e estava lá na UTI. E aí, como é que eu ia receber meus alunos, né? Tava mó complicado, rapaz. Inclusive, meu moleque mais novo, hoje vai fazer 12, na época tinha 11. Não é que trabalhou para mim, cara, colocou a galera para dentro lá na plataforma, jogou para dentro lá da plataforma do CDP. Acredita nisso, galera? Olha só que louco. O Marcão colocou a molecada para dentro aí, porque eu tava lá internadão, cara, tava ruim, sem o mínimo do oxigênio necessário para sobreviver, rapaz. Tava feia a coisa. E o Marcão foi lá, trabalhou, depois ganhou um PlayStation 5 aí de gratidão do papai. Acho que não era hora ainda não, vai. O PlayStation 5, hein, Digão? Fala sério. Pô, PlayStation 5 tinha que ser para mim, né, não? Hã? Caraca, o moleque já com 11 anos já ganhou o PlayStation 5, né? Eu camelei tanto para ter um Super Nintendo, rapaz. Eu te falar, viu? É o cúmulo, né? Fala sério. E aí é isso aí, cara. De verdade. Quase fui embora. E, cara, então, hoje, é engraçado que, olha só, cientista, nessa época eu tinha tomado uma decisão muito louca na minha vida, que é o seguinte: eu trabalhei durante 16 anos no Banco do Brasil. E aí, cara, eu trabalhava lá no Banco do Brasil e assim, meu salário muito bom, cara, salário muito bom, eu trabalhava 6 horas e tal. Só que não estava feliz, galera, essa é a real. Eu queria ser cientista de dados, né? E lá dentro eu já estava já me sentindo ali meio, meio mola encolhida, né? E eu aproveitei e uni o útil ao agradável, que é assim, cara, eu preciso botar a minha voz no mundo para que eu possa ajudar pessoas, porque eu sei que tem gente querendo aprender o que eu consigo ensinar, o que eu já faço aqui no meu dia a dia. E aí, olha só que interessante, eu tive coragem de vazar, sair, pedir as contas mesmo lá. Na verdade, não foi bem assim, a gente fez um acordo lá tal. E aí, eu saí, deixei o Banco do Brasil e fui cuidar da minha missão, né? E olha só que engraçado, isso foi em fevereiro, quando foi em março eu estava internado, quase morrendo, e eu falei assim, putz, cara, agora que eu tô seguindo meu propósito, agora que eu tô ajudando gente, né? E eu olhava para a turma, né? Entrando aluno da Angola, aluno que estava em Portugal, cara, assim, entrando uma galera do mundo todo, e eu pensei assim, pô, papai do céu, a parada é o seguinte, agora que a minha voz está ecoando pelo mundo, né? Você vai me levar, né? Então, eu tenho tanta gente para ajudar aqui ainda, né? Então, bati um papo lá com o Barbudinho e tal. E aí o Barbudinho falou assim: então tá bom, você volte, mas você volte e ensine muito mais gente, porque eu quero que você ajude essa galera aí que tá precisando dessa parada. E eu falei: sim, senhor, tamo junto. E aí eu voltei, 18 dias na UTI, foi pancada. E hoje é engraçado, né? Até me emociona aqui de lembrar que hoje eu tô aqui, cara, é um milagre, de certa forma. Mas é isso aí. E que bom que eu tô aqui, né? Que bom que eu tô aqui para compartilhar um pouco da minha história, porque ser cientista de dados é isso também, é compartilhar. O poder do compartilhamento, você sabe que é muito grande na vida do cientista de dados.
né? O que eu faço hoje, eu aprendi com tanta gente que compartilhou, né? Gente que está lá no extremo lado, lá do outro lado do mundo, né? Eu tive aula com professores australianos, com professor indiano, com professor espalhado pelo mundo também. Foram caras que me ajudaram também, pegaram na minha mão, né? E quando estava ruim, era Google Tradutor e tá massa. E assim a gente vai aprendendo. O que importa é você precisa lembrar do seu propósito. Lembra quando a gente falou lá da estratégia PHD, da paixão, habilidade e demanda, né? Cara, a paixão é muito importante. Eu tenho paixão demais por essa parada que eu ensino e compartilho aqui com vocês. E isso é muito importante na hora de você estar decidindo o seu futuro profissional, tá bom? Tamo junto, cientista de dados. Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre oportunidade. Oportunidade é uma parada que não falta para você que quer ser cientista de dados, para você, aspirante a ciência de dados, e esse é o meu grande objetivo, é compartilhar contigo hoje, nesse nosso bate-papo, falar sobre oportunidade. Mas o mais legal é o seguinte, que nós estamos aqui no nosso 10º encontro, né? Talvez você esteja chegando aqui agora, talvez você esteja chegando aqui hoje, mas relaxa que eu vou deixar as aulas disponíveis aí até domingão 23h59, eu tiro a parada do ar para você ver só a jornada, tá bom? Mas daqui até lá dá para você fazer um Duduflix, beleza? Faz um Duduflix aí, né? Quando a gente pega uma série massa, a gente não maratona assim mesmo, no final de semana, Então, maratona aqui, cara, ciência de dados, pois é, a semana de aquecimento rolou conteúdo pra caramba, bicho, teve treinamento aí de Python para você perder o medo do Python, medo de programação, aquela coisa de, cara, eu até gosto, acho massa, mas, pô, não sei se eu consigo. Cara, vai lá, velho, pega o beabá aí, tem uma aula só de Python para quem está com medo e está começando e não entende muito bem e não tem nada instalado. Cara, vai na fé, assiste esse bate-papo aí que você vai ver que você consegue utilizar essas paradas até mesmo sem instalar nada, cara. Vai lá, acredita, confia, tá bom? O que mais, Eduardo? O que a gente fez? Já ouviu falar lá das máquinas preditivas, né? Que é o coração da ciência de dados. Então, falamos sobre como a gente constrói máquinas preditivas com machine learning. Você foi lá, conheceu a estrutura lá de como que se divide, né? O que dependendo do meu problema, qual é o tipo de algoritmo e aprendizagem que eu vou utilizar, tá tudo lá, cara. Essas coisinhas mais básicas, assim, tá tudo lá. Na jornada você vai meter a mão na massa, aí você vai aprender, né, a parada bem direitinho, bem completa, bem mais completa, e vai ter muita prática, né? Mas essa parte mais de compreender o que tá fazendo, cara, pega aí da jornada, tem aula aí durante essas semanas aí, vai no canal no YouTube aí, vai na aula dos ao vivo lá, que você vai ver os bate-papos tudinho lá, tá bom? Mais de 1.000 pessoas já viram a primeira aula, então a galera tá realmente maratonando, tá pegando do início, e isso é muito bom, porque vai ajudar demais, tá bom? Tem algumas dúvidas que todo mundo tem na hora que tá iniciando aí a sua jornada, que é saber assim, cara, beleza, o que eu preciso saber? Quais são as habilidades, né? O que eu preciso aprender para que eu possa iniciar, pelo menos ali, sair do zero, né? Começar do básico, por onde que eu devo ir. E aí a gente falou muito sobre habilidades, a gente falou muito sobre skills, né? A gente falou muito sobre a própria técnica, né? Falamos da técnica, falamos de portfólio, né? Cara, Eduardo, portfólio é muito importante. Quando eu tiver o conhecimento, como que eu faço ali para botar minha cara no mundo? Aprendeu estratégias que, cara, inclusive você pode utilizar em outras coisas, né? Olha lá o MPP, né? O MPP, que é a metodologia de prospecção proativa. Aquilo ali serve para tudo. Se você parar para pensar, pensa aí, eu não quero nem ser cientista de dados, eu quero trabalhar com outra coisa, né? Eu quero ser professor de não sei o quê. Beleza. Cara, se tu usar o MPP lá, que é a estratégia, tu consegue muito bem elencar e fazer todo aquele trabalho lá e aplicar. Ou não é? Faz sentido ou não faz? Então, aquilo ali serve para muito além, serve para outras coisas também. Né? Então, assim, aprendeu mas muita coisa. Falando sobre as carreiras de dados, né? A gente viu o histórico ali do conhecimento dos profissionais. Vimos que, cara, o cientista de dados, o bicho pode trabalhar, na verdade, em várias áreas. Por quê? Porque não tem muito aquela coisa de estar engessado, de você falar, não, o arquiteto de soluções, o cara que é cientista de dados não pode ser arquiteto de soluções. E a gente descobriu que hoje, na atual conjuntura que a gente vive, né, e a demanda por profissionais, ela é tão específica,
mas ela é tão ampla que se você tiver o conhecimento que está sendo necessário ali para trabalhar com a AWS, né? Você também, mesmo sendo cientista de dados, tendo todas as suas habilidades concentradas na área da ciência de dados, se você souber uma que eles estão pedindo, você com certeza vai entrar e vai conseguir trabalhar com nuvem, com cloud, né? Então, beleza, Eduardo, pô, consigo fazer umas máquinas preditivas muito doidas aqui, cara. Tem uma especialidade aqui em trabalhar com os métodos Ensemble aqui de machine learning e tal, mas estão precisando de analista de dados e eu estou no mercado, estou na cara tal, ou então é um projeto aqui, freela, vou fazer, cara, vai, cara. É para analista de dados, mas e aí? É um projeto, você quer pegar a experiência, vai. Então, assim, não tem muito esse negócio de estar fechado, saca? Hoje, para o mercado profissional do cientista de dados, a gente não tem muito essa parada de legislação, aquela coisa toda de travar você, para você não pode, você não tem um PhD da USP, então você não vai poder ser um cientista de dados. Não tem nada. Isso não existe aqui, porque na verdade a gente quer o profissional que compreenda o assunto para trabalhar aqui com a gente, né? Em projetos, em squads. Hoje em dia é muito normal, né? A gente trabalha muito com um projeto, ainda que a gente esteja numa empresa, né? Pelo menos assim, as grandes empresas trabalham muito assim, que, cara, surge uma necessidade, a gente monta lá a equipe e na hora de escolher a equipe, aí é lógica, aí vai lá, cara, o que eu preciso? Eu preciso de um cara que vai fazer a organização da parada, então vem aqui, pega o cara aqui, esse é o PO, esse é não sei quem, esse é não sei quem. Cara, beleza, quem são os técnicos aqui? Cara, ó, eu quero esse aqui, eu quero esse aqui. E que você sabe quem é esse cara que está sendo requerido aqui? Né? O cientista de dados, né? Então, cara, esses projetos, eles nascem com aquele desejo, aquele desejo intenso já de correr atrás de um cientista de dados, porque é o cara que vai fazer ali a aplicação com automação, com inteligência, né? Então, o cara que tem realmente as mãos de trabalhar com dados, ele realmente é o cara que, bicho, ele é muito valorizado dentro dessas instituições. E aí trabalha com projeto, foi essa época, né? Eu lembro da época que trabalhava trabalhava com dados, mas a gente, principalmente nessas grandes empresas, você estava em um departamento. Então você estava lá no departamento e você fazia o quê? Era o que estava lá no normativo do departamento, né? E pronto, acabou. Não, isso aqui não é do escopo de não sei o quê. E aí tava tudo bem, né? Hoje em dia não, cara. Hoje em dia é projeto. A gente precisa fazer isso aqui. Como é que faz? Aí chama um, chama outro e a gente acaba. E isso é até bom, por quê? Porque a gente acaba tendo, para o profissional, ele acaba tendo muita flexibilidade de trabalhar com coisas diferentes. E isso traz um engrandecimento de conteúdo também, né? De experiência para o profissional. E também ajuda também as instituições a terem sempre profissionais que são mais flexíveis. Hoje a gente vive num momento em que há uma automação de muitas atividades, né? E essas atividades acabam automatizando, inclusive, algumas funções que, cara, não são mais necessárias, né? Existem atividades aí que já são muito automatizáveis. Então, não há mais necessidade. Então, acaba enxugando várias funções que existiam em determinados departamentos. E a gente vê que isso é muito normal, está acontecendo já em áreas que a gente imaginava que seria o ápice da burocracia e elas estão sendo transformadas já com esse mundo. E quem está se beneficiando? É você, cientista de dados, é você, porque você é o cara que, independente da área, está ali para trabalhar. Se é marketing, beleza, manda os dados. Se é direito, se é jurídico, tá, beleza, manda os dados. Se é finanças, também. Por quê? Porque onde não tem dado, né, cientista? Onde não tem dado? Em tudo tem dado. Onde estão estruturadas as soluções, a inteligência nos dados. Então, a gente está cada vez mais precisando desse profissional para trabalhar, tá bom? Então, beleza. Cara, sabendo disso tudo, o que a gente fez durante esses 10 dias? Eu estou aqui e você sabe que eu me comuniquei com você várias vezes, a gente conversou por e-mail várias vezes, eu estou sempre conversando com você, e eu estou sempre aqui ouvindo você, você sabe disso. Eu peço para você me falar para que eu possa personalizar a jornada de forma que você aproveite ao máximo. Eu quero te ajudar em todos os aspectos aí das suas aspirações,
profissionais. Quero te ajudar com a técnica, quero te ajudar também com a parceria, cara. Não é massa a gente ouvir alguém que passou pelo mercado e que tem experiência naquilo que a gente almeja? Pô, é bom demais, cara. É bom demais. Já sofri demais com essa parada de querer só alguém para falar assim, bicho, cara, não tô conseguindo, me ajuda. Só isso, só queria alguém que para quem eu pedisse, né? Então, assim, hoje eu tô aqui, velho, tô aqui para conversar com você, beleza? E por isso, cara, você está na hora certa e no lugar certo para você começar o seu trabalho como cientista de dados. Sabendo disso, eu buscando conhecer um pouco mais sobre você, eu separei alguns temas aqui para a gente conversar, que são temas onde eu acabei capturando algumas atividades que são comuns entre, não só entre vocês, mas entre alunos, entre a própria comunidade, e que eu vejo que são realmente alguns conteúdos que são comuns a toda a audiência, digamos assim. E aí eu falei, cara, vamos conversar sobre isso, porque para muitas vezes a gente acha que está sozinho numa parada, e o fato é que a gente não está sozinho, tem outras pessoas igualzinho a gente, e a gente só não sabia, né? E aí agora é bom para você ter esse senso de comunidade, que você vai ver ali muitos dos seus desejos convergindo ali para alguns pontos. Tranquilo? Eu vou falar de alguns desejos aqui do futuro cientista de dados. O que o brother que está procurando ser cientista de dados está procurando, né? A primeira coisa, né, quando ele busca uma profissão, hoje, pela nossa cultura, é a nossa essência, né? Você é o cientista de dados, você é o, né, funcionário de não sei o quê, você é o, já viu, né? A gente já se apresenta desse jeito, né? Com o que você é, né? Você é o quê? Já sabe que está falando da sua profissão. E hoje a gente tem orgulho de ser cientista de dados, porque é realmente uma profissão que ela está em evidência. É uma profissão que ajuda muitas áreas. A área da saúde, a área das finanças ajuda muito, a área das finanças, com pesquisas para a área de segurança pública, enfim, é uma área muito... Tem muitas áreas que são beneficiadas por esse profissional, que você amanhã, é o cientista de dados. Eu sei que também tem uma parada que é muito comum, que você tem aquela vontade de ser reconhecida na empresa como aquela pessoa que tem a facilidade de extrair os insights dos dados. Isso é muito comum para gente que está começando a trabalhar ali com a ciência de dados, né? Se sentir disputado, valorizado, né? Como um profissional que sabe trabalhar com a tecnologia. A gente vê muitos casos da galera sendo preterida ali. Por quê? Porque, cara, não dominava uma ferramenta que era necessária ali para fazer o trabalho, e às vezes a pessoa fica cabisbaixa ali e tal, mas, cara, isso é muito simples de se resolver, e você precisa estar num ponto em que você acredite que isso vai ser fácil de ser superado, mas você precisa acreditar. Se você não acreditar, aí, cara, aí não vai ser mesmo. Mas se você acredita, bicho, vem comigo, vai dar tudo certo, beleza? Ó, quer ter reconhecimento para manter a empregabilidade? A gente vê, cara, diversas áreas sumindo. E aqui é até engraçado, eu tenho alunos que já são Jedi, já são Yoda, já estão ali há algum tempo, e inclusive construindo grandes soluções aí nas empresas onde eles estão. E eu tenho alunos que, cara, a solução que eu vejo ele desenvolver é a solução que, por mais que a gente pense assim, cara, ele vai acabar com a parada que é a burocracia e vai surgir uma outra coisa para essa galera que está trabalhando aqui fazer. Só que tem uma parada que é muito complexa, que olha só, tem uma atividade que estava sendo feita, e aí esse Yoda foi lá e criou uma automação lá com inteligência artificial, né, com machine learning que ele viu aqui no CDP, depois ele fez um curso de RPA, juntou os dois, e aí uma parada que demorava um pouco lá, 3 pessoas e 15 minutos, agora o negócio dura segundos e não precisa de mais ninguém, porque ele automatizou a parada lá. E aí vem aquela coisa, né? Beleza, aí essa pessoa que está aqui vai fazer outra coisa. Só que a outra coisa que está surgindo agora no momento, você sabe o que é, cientista de dados? Isso, exatamente. É o trabalho com dados em si para automatizar outras coisas que eram burocracias. E assim, querendo ou não, a gente vê que o nosso trabalho, ele traz um nível de assertividade que muitas vezes é maior do que os próprios nós, seres humanos.
O quão importante não será no futuro, e que eu espero que seja um futuro bem próximo, ver a diminuição das mortes nos trânsitos aí. Por quê? Porque há hoje carro autônomo que não vai estar com sono no volante, não vai estar embriagado e vai diminuir a quantidade de acidentes, né? Então, assim, a gente vê que há um benefício muito grande. Só que, cientista de dados, se essa galera que estava aqui fazendo esse trabalho que não existe mais, não se adaptar e não buscar se conhecer, não buscar evoluir profissionalmente, o que, que vai estar fadado a acontecer com ele? É isso aqui, cara. Ele não vai conseguir manter a sua própria empregabilidade, né? E isso é uma parada que eu bato muito aqui para que isso faça um estalo na cabeça de quem está entrando nesse mundo. Agora é a oportunidade, né? Ninguém tem como lutar contra essa automação e essa utilização cada vez maior da inteligência artificial na ciência de dados, né? Mas o que a gente pode fazer é ajudar as pessoas a se prepararem cada vez mais a saber lidar com essa tecnologia, né? É para isso, entre outras coisas, que eu estou aqui, para compartilhar essa parada toda, porque daqui um dia é tudo machine learning, meu irmão. Então você tem que estar preparado. Esse é um dos grandes objetivos quando eu estava lá atrás e eu decidi criar aqui toda a estrutura da ciência dos dados. Tudo bem? Então, isso é uma parada muito importante. Que bom que você está aqui. Se tu está me ouvindo aqui agora, é porque tu sabe a importância que tem de você se manter atualizado profissionalmente, beleza? Cara, uma outra coisa, já ouvi várias vezes, várias pessoas serem preteridas assim por causa de uma coisinha de nada. A pessoa não foi promovida, não pegou um cargo massa, porque não tinha o conhecimento aqui com a ciência de dados. E isso é uma parada que acontece muito. Hoje está sendo pedido, inclusive, em áreas que você nem imagina que poderiam ser pedido, né? Tava conversando esses dias com um colega e ele falava assim, pô, Dudu, fiz uma prova do concurso, eu não sei se era MPU, enfim, um concurso desse aí, que é um concurso grande, era TCU, concurso bem difícil, tal. Ele falou assim, caraca, Dudu, caiu muita ciência de dados lá, na minha época caía muito, era direito constitucional, direito administrativo no TCU, né? Falou, cara, caiu uns 20 itens lá de ciência de dados. Ou seja, é um conteúdo que ele está ali em amplos contextos, né, na nossa sociedade. E é claro que começa com o quê? Começa com o mercado, né? Começa com as empresas, começa com quem está correndo atrás de criar valor, né? Para sua empresa, para a sua sociedade. Depois é que essa parada vai para a estrutura em si, entra no setor público, né? Em tribunais, né? Na estrutura, enfim, né? Então, assim, se está chegando já nessa parte que é a parada mais engessada, digamos assim, que é a estrutura do Estado, meu amigo, então você imagina o que está por vir, né? O que já está por vir, que na verdade já está acontecendo, tá bom? Cara, o que o cientista de dados quer, cara? Quer ter domínio de técnicas, a gente é curioso pra caramba, né? Eu fico louco já para chegar aqui e criar um ciência dos dados na prática para você aqui, né? Que é geralmente onde eu coloco o projeto aqui no YouTube, e trazer uma parada de visão computacional que eu estou aprendendo agora. Só que aí eu vou deixar você maluco, né? Por quê? Porque eu preciso primeiro te formar, eu preciso primeiro te mostrar ali o que é pilar, para você depois curtir essas paradas todas aí. Porque isso é uma escadinha, né? Estou preparando você para entrar nesse mundo, né? Com o tempo, é claro, vão surgir novas oportunidades e aí eu mostro visão computacional para você. Mas eu sei que esse é um anseio que você tem também. Por quê? Porque inovação, querendo ou não, é uma parada que já está no nosso DNA, né? A gente quer descobrir coisas novas. E foi assim que a gente populou esse planeta todinho, não é? Não é assim mesmo? Senão a gente estava só nas savanas africanas, né? Mas não, a gente quis sair de lá e espalhar pelo mundo, não é mesmo? Por quê? Porque a gente é curioso, a gente quer aprender coisa nova. Já vimos o planeta todo, né? Já conhecemos até o fundo do oceano que está na Antártida. Beleza, bora começar a criar uns foguetes aí para a gente explorar o espaço. Né? Não é assim que está acontecendo agora? Cada semana surge um bilionário que está querendo aí viajar para o espaço. Então, a gente tem esse desejo de inovação mesmo, tá bom? Então, cara, flexibilidade de horário aqui é uma coisa muito louca, né? É um dos maiores desejos
Por quê? Porque a gente tem flexibilidade horária. A gente consegue manter a nossa própria rotina, porque o nosso trabalho, ele está ali geralmente em projetos, você sabe o que você precisa fazer, a hora que você precisa fazer, a hora que você precisa entregar, e você tem certa flexibilidade de trabalhar, de, sei lá, vai no parque. Esses dias foi até engraçado, eu estava no parque, e aí eu levei o Luca, né? Então eu fui de bicicleta, coloquei minha mochilinha nas costas e fui aqui no condomínio mesmo. E aqui tem um parquinho ali e tal, e eu levei, sentei, abri meu laptop, e aí eu comecei a fazer a parada assim, né? E aí eu falei, caraca, olha só que fera, velho. E aí tava lá curtindo, trabalhando debaixo de uma árvore, né? Então, assim, eu falei assim, caraca, que fera, sonho realizado. E eu vejo que esse é um sonho cada vez mais palpável e que ele tá assim de você também. Assim mesmo. Então, assim, é questão da gente acreditar, colocar o olho e focar, moleque. Quando a gente foca, a gente precisa que nem a lupa, né? O que a lupa faz ali? Por que ela queima lá o papelzinho quando a gente pega ela e coloca lá o raio de sol, né? Porque ela concentra lá a luz todinha que tá chegando aqui, ó, e aí ela vai no único foco lá até queimar. Então é isso que você precisa fazer, você precisa focar. Tem desafios? Tem desafio pra caramba, moleque, mas com certeza isso ajuda demais, tá bom? Quer trabalhar do seu jeito, você quer buscar melhores salários, por quê? Porque a área de tecnologia, principalmente para você que está em transição de carreira, a área de tecnologia a gente já sabe que é a área que tem diferencial de mercado, né? Inclusive o nome de diferencial de mercado, às vezes, eu trabalhava lá no Banco do Brasil e a gente tinha, às vezes, o mesmo cargo que o cara que estava exatamente trabalhando lá na estrutura interna da tecnologia. Esse cara ganhava mais do que o cara que estava na mesma estrutura que eu, por exemplo. Por quê? Porque ele tinha o diferencial de mercado por ter entrado na vaga que era de TI, apesar de fazer a mesma coisa. Por quê? Tinha o diferencial de mercado. Então, existem empresas que também têm essa parada. Isso é muito comum. O profissional de TI tem o diferencial, né? Cara, auto-reconhecimento, a gente quer, por a gente mesmo, ser um profissional melhor. Não é só porque é ser cientista de dados, qualquer profissional, não é mesmo? A gente não quer um auto-reconhecimento, e isso é muito normal também. Cientista de dados, ele quer sempre evoluir. Isso é uma parada que é massa e é muito comum de todos que querem ser cientista de dados, quer ser um auto-reconhecimento por conhecer esse conteúdo, que querendo ou não é um conteúdo muito massa, né? Qualidade de vida, né? A gente volta aqui a tocar aqui, né? Pô, você trabalha do seu jeito, você tem flexibilidade de horário, o que que vai acontecer? Pô, você tem mais tempo para tua família, você tem tempo para você cuidar de você, né? Putz, cara, eu lembro que eu queria ler um livro, eu não tinha tempo de ler o livro. Por quê? Porque imagina aí, outra coisa, o home office, né? No trânsito, bicho, é 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Eu tô aqui em Sobradinho. Eu trabalhava uns 30 quilômetros daqui, vai. Se eu pegasse o horário de pico, moleque, tinha dia que eu sei que não vão falar que no Rio de Janeiro é muito pior e tal, mas assim, para mim era ruim pra caramba, porque assim, pô, 30 quilômetros, dá 30 minutos daqui lá se não tiver engarrafamento, né? Se eu for na velocidade ali, ó, 1 minuto por quilômetro, tá massa, né? Então, aí beleza. Aí, cara, quando dava ruim, tinha um engarrafamento qualquer, horário de pico, pô, às vezes demorava 1 hora e meia, 2 horas para chegar em casa. Cansei de pegar uns atalhos assim, cara, que passava dentro da área protegida do exército que tem ali, e aí, bem ali perto descendo, saía lá no Lago Norte, ali, que é um lugar onde tem ali perto de onde eu trabalhava. Cara, enfim, fazia cada loucura, por quê? Porque, cara, não tinha controle, saca? Eu tinha que chegar no trabalho, tinha hora de trabalhar, tinha que bater o ponto lá, cara, muito doido. Só que o cientista de dados, ele acaba tendo essa flexibilidade para trabalhar com seus projetos e, cara, hoje em dia o que eu vejo, a maioria dos meus alunos é home office, cara. E, ó, é cientista de dados, analista de dados, engenheiro de dados, galera que trabalha com dados nas mais diversas frentes, home office. Aí você fala, aí, cara, existem lugares que, cara, aí não tem jeito, a estrutura interna é muito maior, a burocracia é muito maior. Eu vejo que alguns colegas que trabalhavam comigo lá com tecnologia, que não precisava tá lá, precisou voltar e trabalhar presencial, né? E eu falo assim, aí eu penso, né? Eu falo, putz, cara, eu não sei onde a galera tava com a cabeça de voltar a fazer o cara trabalhar presencial, né? Enfim, eu acho que é um assunto mais polêmico ainda, né? Mas o fato é, não precisaria, né? Não precisaria. Por quê? Porque o cara trabalha com dados, velho. Eu preciso só de uma conexão com a internet. E aí, é claro, são empresas e empresas, né? Cara, o que mais você quer, né? Qual o desejo ali do profissional? Cara,
é a remuneração maior, você sabe, a maior relevância dentro de uma organização, isso aqui é fato. E aí, por você ter esse conhecimento, você vai ser, claro, muito mais importante. E trabalhar com a ciência de dados, por si só, já é um desejo muito grande. Então, esse compilado que eu trouxe aqui, foi você. Você me ajudou a construir essa parada e saiba que eu tenho certeza que você me disse uma coisa, mas existem outras coisas que você também procura ao se engajar com a ciência de dados, né? Ao querer a aspirar a ser um cientista de dados. E você vê que isso é realmente o que é o cientista de dados em si, tá bom? E aí, outra coisa que eu consegui compilar, que eu consegui ver de você, né? Dificuldade que todo cientista de dados tem hoje, no momento, né? Cara, tem medo de perder o emprego. Por quê? Você vê muita coisa sendo automatizada, você vê as empresas se transformando, enxutando, né? Enxutar, não sei se é essa palavra, né? Diminuindo a quantidade de vagas. Por quê? Porque aquilo que a gente conversou agora há pouco, vai enxugando algumas funções que acaba se tornando irrelevante. Então, tem medo de ficar desatualizado e se tornar irrelevante. Isso é muito comum, é uma dificuldade que o cientista de dados, o aspirante tem, fica assim, putz, cara, tô vendo essa parada se transformando aqui, parece que eu tô ficando para trás, né? Você já teve esse desejo, né? De falar assim, cara, não dou conta de acompanhar essa parada, não. Por quê? Porque falta uma tutoria, né, velho? Falta um bate-papo com alguém que tem um pouco mais de experiência na parada para você ver que isso é normal, né? Às vezes você acha assim, putz, eu vou me tornar irrelevante. Pô, por quê? Porque eu vi um podcast aqui e agora o carro autônomo já saiu lá do Vale do Silício, já está andando nos Estados Unidos todo. Aí vai acabar aquela cadeia toda de emprego, vai ser perdida porque... Não, calma, uma coisa de cada vez, né? Não tem como você saber tudo de tudo, por mais que exista o cientista de dados full stack, né, que a gente viu, que é o cientista de dados que trabalha na ponta inicial e vai até a ponta final, né? O cara que trabalha quase com a engenharia de dados e o cara que faz ali o design ali da aplicação, né? Mas o que acontece é que, cara, são poucos que conseguem atingir esse nível de ser um full stack, né? Por quê? Porque é complicado, né? Então, para você que está começando a se pensar nessa parada, você fica maluco mesmo, porque você quer aprender tudo. Só que aí o que acontece? Você perde o foco, né? Primeiro que, se você já está preocupado, você já está sem foco. Por quê? Porque se você acreditar que você consegue sim fazer todas essas atividades no prazo que você estabelecer para você aprender, aí você sabe que você vai ser full stack em X período, né? Porque você dedicou esse tempo todo. Só que se você já sentiu medo, tá com medo de ser irrelevante e não acompanhar, é porque realmente você vai ter essa dificuldade. E aí eu falo, cara, calma, né? Foca num passo de cada vez. Trabalha aqui, foca no que você precisa para ser um cientista de dados. Beleza? Depois você vai ampliando o seu leque para trabalhar com outras áreas aí dentro de dados também, tá bom?